Segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 30% da população mundial tem algum tipo de dor. Tem gente que tem dor leve, tem gente que tem dor forte e dor crônica, aquela que é direto e reto, não passa. Muita gente com dor. Para ajudar a quem sofre com esse problema e entender como é possível amenizar essa situação, eu converso com o Dr. André Mansano, que é médico intervencionista da dor na Clínica Singular e no Hospital Albert Einstein. Seja bem-vindo, Dr. André. Vem, pode entrar aqui. Muito obrigada. Tudo bem? Muito bom te receber, viu? Obrigado. Vou te convidar para a gente já começar o nosso bate-papo. Motivo variado, né, para todo tipo de dor. Muito variado. Agora, o que eu tenho ouvido muito e o nosso público tem relatado, aliás, muito obrigada a você que está sempre pedindo aí, dando suas sugestões de pauta, é gente que tem o diagnóstico de fibromialgia e aí sente dor no corpo todo. Que tipo de dor é essa? Com relação à fibromialgia, o mais importante é fazer uma investigação diagnóstica muito aprofundada. Por que eu digo isso? Porque a fibromialgia, ela vai então causar aquelas dores generalizadas e normalmente um cansaço muito grande durante o dia. Acontece que nós temos inúmeras doenças que causam a mesma coisa e cujo tratamento é totalmente diferente. Eu posso citar aqui vários exemplos, como problemas na tireoide, o hipotireoidismo, deficiências vitamínicas, mas desde que deficiências de fato importantes, não é qualquer deficiência, algumas infecções crônicas, alguns reumatismos, tudo isso tem que ser investigado, porque o diagnóstico da fibromialgia, ele só pode ser feito quando toda e qualquer doença que cause dores pelo corpo todo for devidamente excluída, devidamente afastada das possibilidades de diagnóstico. Então, é muito frequente o paciente receber o diagnóstico de fibromialgia de forma muito precoce. E isso pode alterar o tratamento significativamente. A fibromialgia é uma dor pelo corpo todo? Pelo corpo todo. Uau, não deve ser nada fácil conviver. Não, muito sofrido, dor, muito né? sofrido. E tem tratamento? Tem tratamento. Acontece que o tratamento ele é multidisciplinar. Não é um tratamento medicamentoso exclusivo. E muitos pacientes fazem somente o tratamento medicamentoso. Então, por exemplo, o tratamento mais efetivo, quando a gente pensa em um tratamento único para fibromialgia, pouco a gente faz, que é atividade física regular. Não é? Até porque o paciente está muito desanimado, com muitas dores. Começar a fazer atividade física nesse cenário, de fato, não é fácil. Por isso que o paciente tem que ser incentivado a uma exposição gradual à atividade física. Não adianta chegar para uma paciente que está com dores há 6 anos e dizer que ela vai ter que correr 2, 3 quilômetros. Isso não vai acontecer. Então, precisa ser exercícios físicos muito leves no começo e aumentar gradativamente à medida que o paciente melhore a sua dor e tenha mais disposição. E a medicação, ela é específica para a fibromialgia? Infelizmente não, né? A fibromialgia, ela não é uma doença conhecida, com os seus mecanismos e suas causas conhecidas. Por isso, não há um medicamento específico para ela. Então, o que nós utilizamos são medicamentos para dores crônicas em geral. São 2 classes principais. Dos anticonvulsivantes, por quê? Não que o paciente tenha convulsão, mas os anticonvulsivantes, eles têm a propriedade de estabilizar aqueles neurônios que causam convulsão. E também, alguns deles, não todos, têm a propriedade de estabilizar neurônios que causam dores. Por isso que alguns anticonvulsivantes podem beneficiar esses pacientes. Alguns antidepressivos também, independente do efeito na depressão em si, porque eles aumentam a resistência à dor. Então, alguns antidepressivos também são bons medicamentos, além de analgésicos de forma geral. Perfeito. Fibromialgia nada tem a ver com dor neuropática? Nada a ver, nada a ver. O que seria uma dor neuropática? A dor neuropática, por definição, ela é uma dor causada por uma lesão ou uma disfunção nos próprios nervos que carregam a informação dolorosa. Por isso que elas costumam ser de mais difícil tratamento do que outros tipos de dores, que o termo técnico é difícil, chamadas de nociceptivas, que são dores, por exemplo, de um machucado na pele, de um machucado no tendão, no músculo. Porque essas regiões, esses tecidos, têm um poder de cicatrização muito bom.
Mas os nervos não. Os nossos nervos cicatrizam e se regeneram de forma muito precária, infelizmente. Por isso que as dores neuropáticas têm essa dificuldade. E como é que se trata uma dor assim? Primeiro ponto é identificar a causa daquilo, né? Então, por exemplo, a causa mais comum de dor neuropática no adulto é a neuropatia diabética. Então, é o diabetes, os altos níveis de açúcar no sangue que vão danificar o nervo. É fundamental que isso seja controlado. Não adianta medicamentos para controlar a dor, sendo que o diabetes continua lá atacando paulatinamente todo santo dia os nervos. Para quem não é diabético, só o fato de ter um nível alto de açúcar no sangue também pode provocar dor? Pode. É menos provável, mas pode. Mas aí seria interessante a pessoa que tem esse tipo de dor evitar também o açúcar. Sim, sim. Todo mundo deve evitar açúcar. Todo mundo, né? Para ser bem sincero. Falar isso, né, gente? Para ser bem sincero. A nossa dificuldade, meu maior desafio, confesso. De várias pessoas. Então, assim, controlar aquilo que está agredindo os nervos é fundamental. Né? E aí nós temos as medicações para estabilizar os nervos, os analgésicos, e nós temos também os procedimentos intervencionistas para os casos mais difíceis. Então, por exemplo, nós temos hoje a possibilidade de congelar nervos. Então, nós localizamos esse nervo ou com ultrassom ou com raio-x digital, colocamos uma agulha fininha ao redor desse nervo que está machucado e nós colocamos um probe, uma espécie de transdutor, posso dizer assim, dentro dessa agulha e esse probe vai levar a temperatura daquele nervo a menos 60 graus, congelando o nervo. Essa é uma das possibilidades, nós temos várias. Isso é feito em centro cirúrgico? É feito em centro cirúrgico. Com anestesia? Com sedação, de forma bem confortável. E é fácil chegar a esse diagnóstico, descobrir qual é o nervo que está doente? Não, não é fácil. Imagino que isso seja um trabalho bem complicado, Isso é um trabalho complicado. Então, a gente tem que passar pela história clínica, porque o paciente nos dá dicas valiosas por conta da região da dor. Então, nós sabemos, obviamente, pelos estudos da medicina, a região que cada nervo é responsável. Então, o paciente dizendo onde ele sente dor, a gente já fica de orelha em pé para aquele nervo em questão. O exame físico é muito importante e alguns exames complementares também são fundamentais. Um chamado de eletroneuromiografia, que mede a condutividade elétrica de cada nervo, por exemplo, da perna ou do braço. Ok. A gente já falou de 2 tipos de dores e eu já comecei lá das mais complicadas, fibromialgia, dores neuropáticas. Tem alguma outra queixa muito frequente no consultório do intervencionista da dor? Tem. Os mais frequentes, com certeza, são dores lombares, dores de cabeça e depois dores cervicais. Essas, com certeza, são as mais frequentes. Dores lombares e dores de cabeça aí acabam disputando quais são as mais sofridas para o paciente, né? Hoje a gente sabe que dores lombares são as campeãs em causar anos vividos com incapacidade na população mundial. Tem um estudo gigantesco que avalia mais de 300 doenças em mais de 200 países, mostrando que dor lombar é a principal vilã. Uau! A gente, às vezes, faz pouco caso, né, de quem está com uma dor lombar, fala, estou com uma dor... E é uma dor incapacitante. Muitas vezes, sim. A notícia boa é que o paciente com dor lombar recente, que nós chamamos de dores lombares agudas, em 99% das vezes, isso vai se resolver sozinho. Né? Não precisa de exame, não precisa de nada. Felizmente, poucos pacientes deste montante completo vão evoluir para dores lombares crônicas. Mas ainda assim, acaba sendo muita gente em números absolutos. Né? Como é que trata dor lombar? Dor lombar precisa fundamentalmente de exercício físico, atividade física é muito importante. Então, dores lombares nós tratamos de forma em etapas, digamos assim. Sempre partindo daquilo que é mais simples para aquilo que é mais complexo. Sempre partindo daquilo que oferece menos risco para o paciente para aquilo que oferece mais risco para o paciente. De modo que o extremo que oferece mais risco, com certeza, é uma cirurgia. Né? E muitos pacientes buscam a cirurgia de forma precoce, de forma muito rápida, porque nós temos a cultura de olhar para a cirurgia como algo resolutivo. Eu vou operar isso aqui logo e vou resolver minha vida. Nem sempre acontece.
Acontece na cirurgia do apêndice, acontece na cirurgia da vesícula. Para a coluna, a coisa não anda necessariamente assim. Então, a gente tenta evitar cirurgia a todo custo, né? Então, primeiro, atividade física, fisioterapia especializada. Se isso não resolver, procedimentos minimamente invasivos. E somente em último caso, cirurgia de coluna, por exemplo. Perfeito. Até porque eu estou pensando aqui, enquanto você está falando, se a dor neuropática muitas vezes é ocasionada por uma má cicatrização em um dos nervos, uma cirurgia pode gerar uma dor neuropática. Sim, pode. Pode sim. É uma das complicações. Conserta uma coisa e estraga outra. Conserta uma coisa, estraga outra e surge algo muito mais difícil de tratar do que a original. Pois é. Tem que verificar realmente a necessidade de uma cirurgia sempre, né? Dor de cabeça. Dor de cabeça. Nós temos mais do que 150 tipos de dores de cabeça, tá? Isso é muito importante. A grande maioria delas se enquadra naquilo que nós chamamos de cefaleia, que é o termo para dor de cabeça, primária. O que isso significa? Que não tem uma causa específica por trás. Pode fazer o exame que for, ressonância, tomografia, eletroencefalograma, tudo vai estar normal. Então, as grandes campeãs são enxaqueca, tá bem? E cefaleia tensional. A enxaqueca é aquele padrão mais de uma cefaleia que lateja, que pulsa, que o paciente se incomoda muito com o barulho ou com a luminosidade, que ele pode ter náusea associada, tá? Algumas vezes é de um lado só da cabeça, mas isso pode oscilar. A cefaleia tensional, ela está muito relacionada ao estresse, ela pega muito aqui atrás da cabeça e pode vir um pouquinho para frente. É uma dor um pouquinho mais contínua, o paciente sente isso como se fosse um peso. Então é muito importante estabelecer esses diagnósticos, porque cada tipo de dor de cabeça tem o seu tratamento. Tem remédio correto para cada tipo de dor de cabeça? Ou a gente pode, deve ir lá na farmácia comprar qualquer coisa e sair tomando? Não, tem remédio mais específico para cada tipo, mas sempre batendo nessa tecla, nem tudo é remédio, né? Então, a dor de cabeça é uma das mais comuns, que é a enxaqueca, por exemplo. Existem desencadeadores da enxaqueca bastante conhecidos e que eles são negligenciados. E aí o medicamento acaba sendo bastante inefetivo. Então, por exemplo, insônia. O paciente com enxaqueca, ele precisa dormir bem. Ele precisa dormir 8 horas por dia, pelo menos, tá? Isso é fundamental. Sedentarismo é outra coisa. Então, o paciente com enxaqueca, ele precisa fazer atividade física regular. Alguns tipos de alimento, aí vai depender de cada paciente. Ele pode identificar alguns chocolate, eventualmente queijo, vinho, aquele tempero que tem muito glutamato também pode desencadear. Tudo isso tem que ser higienizado na vida do paciente, tá? Um mais difícil de controlar atualmente seria o estresse, né? Mas também seria importante. E aí o medicamento, obviamente, vai entrar de forma importante quando isso não traz um bom efeito. E claro, aí nós temos, por exemplo, para a cefaleia tensional, os relaxantes musculares são um pouco mais eficazes. Para a enxaqueca, os relaxantes musculares não têm muito boa eficácia. Então, é preciso individualizar cada tipo de dor de cabeça. Tá? É muito interessante isso, porque como eu tenho enxaqueca, às vezes eu falo, ai, tô com tanta dor de cabeça, aí alguém fala, eu tenho aqui uma... Eu falo, não, muito obrigada, aí a pessoa não entende. Mas não adianta eu sair tomando aquelas inas todas que vendem na farmácia ali, porque não vai adiantar nada pra mim. Então eu tenho meu remédio específico, Exatamente. É esse que eu tomo, não adianta eu inventar outro, porque senão eu só vou maltratar meu organismo, porque o medicamento causa efeito colateral, né? Aliás, tem uma entidade clínica conhecida como cefaleia por abuso de analgésicos. Então, a dor de cabeça do paciente acaba não passando mais por conta dos efeitos rebotes dos analgésicos. Extremamente difícil de tratar, por quê? Porque o tratamento é retirar esses analgésicos. Então, você recebe um paciente que está com dor de cabeça quase todos os dias da semana e do mês e você tem que convencê-lo a parar de tomar analgésicos. É muito difícil. Então, é preciso tomar muito cuidado para não entrar nesse ciclo vicioso, porque depois de entrado, sair não é tão fácil. Perfeito. Vamos para as perguntas. Tem perguntas já prontinhas. Você que mandou, muito obrigada. Aguarde aí a sua resposta pelo Dr. André Mansano, intervencionista da dor, tá? Aqui é a Eulália Ana, ela é de
Ubiretama, Rio Grande do Sul. Há anos tive uma queda e desde então sofro com muitas dores nas costas. Já fiz exames, tomo analgésicos para dor, mas esse incômodo continua frequente. Como posso amenizar essa dor? Eulália, o seu relato é muito importante, né? Então, o que acontece? Nós chamamos isso em medicina ou na fisioterapia de bandeiras vermelhas, que são sinais de alerta quando o paciente tem uma dor nas costas. Então, normalmente, dor nas costas não tem nada grave por trás, mas alguns sinais não podem ser negligenciados. Trauma, uma queda é uma delas. Então, um paciente que tem uma dor originada por um trauma, seja automobilístico ou uma queda que nós chamamos da própria altura, um escorregão ou coisa que o valha, ele precisa ser investigado de forma aprofundada. Até porque, a depender da idade da paciente, se for uma senhora um pouquinho mais idosa, normalmente tem osteoporose junto, pode ocorrer o que nós chamamos de fratura do corpo da vértebra. Não é uma fratura como a da perna, que quebra como um galho, é uma fratura que achata o corpo da vértebra e isso dói bastante, né? Então, eu não sei exatamente qual exame que ela fez, mas eu sugiro que ela procure o auxílio médico para, de fato, excluir que haja algum tipo de fratura. Fratura da vértebra a gente percebe em que tipo de exame? É possível que se veja no raio-x, com poucos detalhes, na tomografia e com mais detalhes na ressonância nuclear magnética. Maravilha. Próxima pergunta já vai para a tela. Gente, que programa bom, hein? Que médico maravilhoso, doutor André Mansano. Aproveite, manda sua pergunta. Ela não se identificou, mas diz, tenho dúvidas sobre crioablação. Como funciona essa opção de tratamento? Quem pode fazer? O que é crioablação, doutor? Perfeito. A crioablação, o termo crioablação significa inativar o nervo através de baixa temperatura. É aquela opção que eu falei. O que você falou. Exato. Exato, é aquela opção de congelar o nervo. Então, esse procedimento está indicado para quem? Para quem tem dor neuropática originada de nervos específicos. Nós precisamos identificar aquele nervo. E esse nervo, ele não pode ter uma função motora. Eu explico. Os nervos têm várias funções. Uma delas é carregar sensação de dor ou de tato. Outra delas é movimentar um dedo, uma perna, um pé, por exemplo. Então, há nervos que são exclusivamente sensitivos, não mexe nenhuma parte do corpo. Esses podem ser submetidos a procedimentos como esse, tá? Agora, quem pode fazer? Especialistas em dor em geral, obviamente, que tenha treinamento na técnica, né? Deixa eu te Se fazer for uma médico pergunta. que ela está perguntando, né? Vamos imaginar que eu tô com uma dor na minha perna esquerda, né? Ou na direita, tanto faz. Quantos nervos podem ser responsáveis por essa dor neuropática? Há inúmeros, né? Porque assim, por exemplo, o nervo ciático, que é o maior nervo do nosso corpo, né? Que inerva grande parte da perna. Ele é originado das raízes nervosas, dos nervos que saem da coluna, tá? Saem da coluna, vários nervos se juntam, vamos imaginar 3 aqui, se juntam e formam o nervo ciático. Depois ele vai se ramificando para chegar em todas as regiões da perna. Como é que você consegue descobrir qual é o nervo que está doendo? Justamente pela história clínica, pelo exame físico e pela eletroneuromiografia, que tem o poder de... Dá para ver perfeitinho. A gente não enxerga o nervo em si. A gente avalia alterações elétricas de um nervo e dos outros nervos e vai comparando. Esse tratamento é 100% assertivo? Nada em dor crônica, gravem essa frase. Grave essa frase, isso é muito importante. Nada em dor crônica pode ser considerado 100% efetivo, tá? Isso é uma verdade, é triste, mas é uma verdade. A gente não pode oferecer para o paciente falsas expectativas. Então, 100%, aliás, em medicina, nada é 100%. Perfeito. Obrigada pela sinceridade, bom, né? Próxima pergunta. Tenho muitas dores nas juntas. Pode ser artrite ou artrose? Tá difícil suportar essa dor, doutor. Pode. Inclusive, são os diagnósticos mais comuns para quem tem dores nas juntas, que são dores nas articulações. Agora, existem doenças específicas também que causam dores articulares, né? Então, a artrite que foi citada, existe a artrite reumatoide, que é um caso de artrite bastante específico. Existem artrites, inflamações nas articulações, que são comuns a outras doenças reumatológicas, como o lúpus eritematoso sistêmico, por exemplo, ou algumas artrites que são decorrentes de alguma infecção.
eventualmente até de vacina, que passa espontaneamente. Nós chamamos isso de artrite reacional. O paciente tem uma infecção, o sistema imunológico fica muito exacerbado, acaba atacando aquele vírus, aquela bactéria e também a sua articulação. E depois isso passa gradativamente. Ok. Próxima pergunta na tela, vamos lá. Faço muito crochê, aliás, hoje tem crochê, então você vai gostar. E exercício físico, e fui diagnosticada com artrose no ombro. Vou ter que parar de fazer essas coisas para não ter mais dores? De forma alguma, Elaine. Você deve continuar fazendo o seu crochê e as suas atividades físicas, até porque a artrose no ombro, ela acaba doendo mais com a movimentação mais superior do ombro, né? E até onde eu entendo de crochê é algo mais aqui, mais no colo, paradinho, né? O tricô tem até aquela coisa, né? Mas... Olha, ele tá sabendo. Minha avó fazia bastante, né? Mas então esse movimento aqui talvez seja ruim, mas aqui o crochê é bem tranquilo, né? Então continue fazendo exercício físico com dor. A gente não tem vontade de fazer, mas precisa, né? Precisa. Próxima pergunta, vamos lá para a tela. Todos podem fazer o uso de TENS para analgesia das dores ou tem alguma contraindicação? TENS é aquele choquinho, gente, né? Isso, é aquela plaquinha que se coloca na região da dor, tem um choquinho que acaba inibindo a dor. O TENS é algo extremamente pouco invasivo. Então, salvo se você tiver, por exemplo, uma infecção naquele local da pele, não tem uma contraindicação. Todo mundo pode fazer sim. Meu marido adora esse negócio. A gente viaja e eu penso, vai comprar um presente para mim, né? Ele compra uma caixinha de TENS lá para colocar no ombro. É uma beleza. Quem ama, cuida. Quem ama, cuida. Vamos lá, próxima pergunta. Como posso diferenciar a dor da enxaqueca e da sinusite? Também fico em dúvida se o mesmo analgésico serve para as duas. Boa pergunta, né? Então, a dor da enxaqueca, ela costuma ser latejante e na cabeça. A dor da sinusite, ela costuma ser do tipo pressão e mais na face. Ou aqui, porque o seio, a sinusite, perdão, vou explicar. A sinusite é uma inflamação naquilo que a gente chama de seio da face. O que é o seio da face? Seria uma cavitação, são buracos naturais que nós temos aqui nos ossos que tem muco. E às vezes aquilo infecciona. Então pode doer aqui, pode doer aqui. Então, a diferença principal é até a localização, né? Porque um é na face aqui e outro é na cabeça em si. Normalmente a sinusite dá um desconforto, até um pouco parecido com gripe, isso, né? Você exato. fica com, às vezes dá febre. Eu, quando tenho algum problema de sinusite, sinto até uma dorzinha na região da mandíbula também. Pode acontecer. É bem diferente. Eu, como tenho enxaqueca sempre, frequentemente... eu acho que não dá pra gente desconfiar que seja outra coisa, né? Porque ela é tão latejante, ela é tão pulsante. O paciente conhece a sua dor, né? Então, algumas vezes, o paciente tem outro tipo de dor no decorrer da sua vida, ele vem e fala, doutor, mas essa não é a enxaqueca que eu tenho, isso aqui é alguma coisa diferente. Ele consegue falar isso. Ela perguntou se o remédio é o mesmo? Não, completamente diferente. Diferente. Até porque tem sinusite que tem que tomar antibiótico. Perfeito. Próxima pergunta. Até que ponto é normal sentir dores pós-treino? Como saber o limite da resistência do nosso corpo? Shirley, essa pergunta é interessante, mas não tem como responder. Não dá para a gente saber o que é normalidade de uma dor pós-treino. Tem gente que gosta dessa dor, né? Dessa dor muscular. Diz a minha personal que o dia que eu não sinto dor é porque o treino ficou meia boca. Exato. Mais ou menos. Ela fala, é para sentir dor sempre. Exatamente. Parou de doer, vamos aumentar essa carga. Então, cada paciente tem a sua tolerância à dor. E o que a gente sabe de estudos científicos é que o atleta tem uma tolerância maior. E se for atleta de alto rendimento, você conversa com qualquer um deles, eles nem sabem o dia que viveram sem dor. Eles sentem dor e seguem o jogo e seguem treinando. Né? Mas é uma dor diferente, né, gente? A dor muscular é uma dor também que a gente identifica fácil. É diferente de uma dor articular, né? Exato. É outra coisa. E a dor do músculo, no final das contas, eu acho até que é viciante. A gente começa a gostar de ter o corpo doidinho. A maioria gosta. Não é? Eu maioria gosto. Gosta. Próxima pergunta, vamos lá. Tenho tenossinovite e mesmo com tratamentos com analgésicos, anti-inflamatórios e fisioterapia, sempre voltam as dores. O que faço? Tá. Daniela, veja bem, a tenossinovite, então, isso é um problema no tendão, não é? Seria uma tendinite, mais popularmente falando. O tendão, ele vai então ligar um músculo a um osso, normalmente, né? Então, quando o músculo contrai,
o tendão vai fazer essa ponte em puxar o osso para fazer o movimento. Então, a tendinite normalmente é um desbalanço nessa estrutura muscular, que normalmente não é nenhuma só, porque são vários músculos que ajudam a fazer o mesmo movimento, que acabam tracionando demais esse tendão, tá? Então, a fisioterapia é importante, uma reabilitação osteomuscular é importante, mas em alguns casos é preciso intervenção. Então, nós temos, por exemplo, a possibilidade de fazer um tratamento por ondas de choque no tendão, né? Que é um tratamento, o mais conhecido seria aquela litotripsia, o mecanismo, que a gente emite uma onda mecânica fora do corpo e ela vai incidir lá dentro do corpo. É claro que a onda de choque não é tão forte quanto a litotripsia, que quebra a pedra no rim, mas vai lá no tendão, emite essas ondas mecânicas e isso vai acelerar a regeneração desse tendão, tá? É uma possibilidade de tratamento. Perfeito. Ela falou de tenossinovite, eu lembrei daquela sinovite transitória, que às vezes as crianças têm muito, né? Que é aquela dor assim atrás. Isso tem motivo? Tem sim. A sinovite transitória na criança, ela acontece mais no quadril. E para os pais é algo extremamente desesperador quando vê pela primeira vez, né? Então acontece justamente naquele quadro que eu falei da artrite pós-infecciosa, né? Então, normalmente na criança, ou é após uma infecção viral, ou é após uma vacina. Então, imagina só, seu filho toma uma vacina ou tem um quadro viral, uma gripe, coisa que o valha, e de repente não consegue caminhar, né? Então, é bastante angustiante. Então, um pediatra experiente consegue fazer esse diagnóstico e o tratamento, além de analgésico, é esperar porque isso vai passar, né? Em 1 ou 2 semanas. Só mais uma pergunta minha mesmo, doutor. O TENS, ele seria interessante para quem tem neuropatia, dores neuropáticas? Pode ser interessante, sim. Pode ser interessante? Pode. E aí procura o lugar da dor, é isso? Exato, exato. Maravilha. Muito obrigada mais uma vez, sempre muito bom te receber. Eu que agradeço. Estávamos com saudades, volta rápido. Fazia tempo mesmo. Tá bom? Olha, doutor André Mansano, ele é intervencionista da dor, como eu já falei, está no site andremansano.com.br, tem Instagram, Dr. André Mansano, no YouTube também tem vários vídeos, dr.andremansano. E se você quiser mandar uma mensagem de WhatsApp para marcar a sua consulta, hoje em dia, gente, até tão mais fácil, você pode fazer os seus primeiros contatos através até da telemedicina, né? Mas provavelmente, já que é intervencionista da dor, depois você vai ter que vir, mas de qualquer lugar do Brasil você consegue fazer já os seus primeiros contatos. Pelo WhatsApp 11 99974 8899. 11 99974 8899. Muito obrigada. Manda um abraço para sua assessora Patrícia Limeira. Obrigada. Até a próxima. Tchau.